Bom, pessoal, então é isso. Vamos começar o nosso evento de lançamento do SolidWorks 2020. Esse nosso evento online é para trazer para vocês o conteúdo dessa nova versão. Obrigado pela presença de todos que estão aqui para assistir esse webinar, essa apresentação. Meu nome é Thales Pinheiro, sou técnico de aplicações aqui na CADWorks. Durante esse evento, eu pretendo apresentar as principais novidades para que vocês fiquem a par do que tem de novo nessa nova versão. Bom, vamos lá então. Para essa nova versão do SolidWorks 2020, nós temos muitas novidades, algumas voltadas para a performance, tanto do software em si, quanto também para a performance do usuário ao utilizar o software. Então, para apresentar essa nova versão, eu vou me basear em três pilares principais. Eu vou utilizar um pouco falando sobre performance aprimorada, um fluxo de trabalho simplificado, e depois eu vou falar sobre multiprodutos com ecossistema conectado. Esse ano, a nossa apresentação vai se basear muito sobre a Omax, que é essa máquina de corte jato d'água, né, de um case da SolidWorks. Essa apresentação, essa máquina é bem grande, por esse motivo a gente vai usar ela como exemplo para vários dos produtos novos, as funções novas do software. Bom, começando com performance aprimorada, então, nós vamos falar um pouco sobre a grande novidade para esse ano em relação à performance. No ano passado, nós tivemos uma novidade muito relevante para a parte do motor gráfico 3D. Então, foi criado um novo motor gráfico para o SolidWorks, e esse motor gráfico tinha o intuito de melhorar a visualização em 3D. Na hora de girar, fazer vista de seção, fazer detalhes, qualquer tipo de função em 3D que com uma montagem muito grande ou com muito complexa, no caso, ela ficava um pouco pesada, você tinha simplificações constantes do 3D, onde ele ficava meio quadradão, né? Eu tinha também a questão de não conseguir fazer vista de seção e até a máquina chegar a travar, por exemplo, ou realmente não fazia aquela função que eu desejava. Isso foi para o 3D, então para placas homologadas da NVIDIA, e isso foi lançado no ano passado. Eu tenho tido um feedback muito bom dos usuários em relação à experiência de poder girar mais rápido, sem simplificação, sem problemas gráficos. Mas a questão de grande montagem, uma montagem que tem muitos componentes, ainda continua também para detalhamento. E esse ano, essa é a novidade que a SolidWorks trouxe para ajudar também o desempenho relacionado ao desenho, já que isso tem sido pedido muito ao longo do ano pelos usuários. Inclusive, continuem pedindo assim, quanto mais vocês pedirem, mais coisas boas vêm para o software. Esse modo novo é um modo novo para abrir, no caso, um desenho técnico que seja de um projeto de grandes montagens. Ele se chama modo de detalhamento. E esse modo ele vai aparecer agora na janela de abertura mesmo. Quando vocês estiverem abrindo um modelo, vocês vão clicar sobre o desenho e mudar o modo de abertura dele. Assim que eu estiver abrindo no modo de detalhamento, vocês vão sentir uma abertura instantânea. Não importa o tamanho do desenho, é uma abertura instantânea. Ele simplesmente vai abrir um desenho onde você pode fazer todas as funções de anotação. Vamos exemplificar um pouco disso, então. Então, quando vocês estiverem ali abrindo um desenho, vocês vão poder escolher o modo de abertura e de detalhamento. Esse modo de abertura, ele permite que, ao abrir um item, um desenho técnico, para ser mais preciso, ele não carrega as referências 3D, porque ele vai tratar isso como um desenho técnico somente. Percebam que na parte de cima, eu não tenho mais a aba de exibir layout, que nós usamos para criar vistas, vista de seção, vista de detalhe, mas a aba anotação, ela fica presente. E tem um botão novo chamado resolver detalhamento, resolver desenho, no caso. Todas as funções que vocês fazem em anotação, ela está garantida. Então, eu posso fazer todas aquelas funções de pôr uma cota, colocar uma anotação, ver entre as folhas, mover as vistas. Eu consigo manipular a posição dos itens, fazer balonamento. Eu consigo editar a cota ou criar novas dimensões. É possível você fazer toda a função que realmente é detalhar. Então, esse modo simplesmente serve para que você pegue um desenho de grandes proporções e que você não tenha que abrir ele inteiro de uma vez, carregando a referência de montagem, para que aí sim você consiga fazer uma modificação que muitas vezes é simples. O usuário, no dia a dia dele, no 80% do trabalho dele é só detalhar o item e não ficar colocando novas vistas. Esse modo ele não permite colocar vistas novas. Pessoal, o som tá ok? O som tá ok.
Sim. Ah, perdão. A minha assistente aqui não me ajudou. Bom, então esse modo, pessoal, ele vai ajudar bastante na questão de abrir o desenho muito mais rápido. Então, quando vocês abrirem esse item, deem um abrir no desenho, um módulo novo de abertura, abre instantâneo, independente do tamanho do projeto. Eu só vou me concentrar em detalhar, modificar, fazer especificações, tudo aquilo que geralmente o projetista realmente tem que fazer no dia a dia. Então, dessa forma, vocês vão cortar muito o campo de trabalho para a parte de detalhamento. Eu já tive muitos usuários que me comentavam, inclusive, Thales, por que eu tenho que carregar a montagem inteira se só o que eu quero fazer é colocar as cotas aqui? Então, tá aí, é um módulo novo, foi muito pedido, e realmente nessa versão 2020 procurou atender tudo aquilo que era mais solicitado pelos usuários. Vocês vão sentir muito isso durante a apresentação, e essa parte de performance para detalhamento já é o primeiro que eu queria comentar com vocês, para já ficar bem destacado essa novidade que é muito importante para essa nova versão. É uma possibilidade a mais para trabalhar muito mais rápido. Nesse modo eu também consigo salvar como. Então eu consigo salvar como um PDF, por exemplo. Então, às vezes você tem que abrir o desenho para salvar um PDF. Agora sim, você abre ele, faz a modificação pontual que você precisa e salva um novo PDF. Ótimo para criar versões novas também. A parte matemática, Vieira, não. A ideia dele não é você fazer nada no 3D. Tanto que as vistas, quando você for inserir as vistas, vocês vão ter que, basicamente, fazer o desenho técnico normalmente, colocar as vistas, e aí você só põe várias vistas que você vai utilizar. Se amanhã ou depois você quiser abrir para detalhar esse item, aí sim você vai ter esse ganho de abertura, para não ter que carregar tudo do servidor, ficar carregando, abrindo. Então, isso é muito bom, vai ajudar bastante e como uma alternativa, mas eu ainda vou ter que criar um desenho, colocar vistas, e nesse momento eu tenho que ter o 3D. Então, como eu falei, a primeira aba de exibir layout, que nós utilizamos para colocar vista de seção, detalhe, esses tipos de funções eu não faço nesse modo, mas toda a parte de detalhamento que você faz no dia a dia para correções, eu preciso abrir, eu preciso salvar um PDF, eu preciso realmente manipular mais fácil, igual muitos clientes me pediram já, porque era tão pesado o desenho que ficava difícil trocar de folha. Tudo isso fica bem mais simples. Não só para projetos muito grandes, não, Jéssica, até para geometrias muito complexas também, mas assim, qualquer tipo de projeto você pode abrir assim. Eu uso como exemplo muito a grande quantidade de peças, porque afinal de contas é onde realmente mais dói na hora de abrir um projeto, mas serve para qualquer tipo de desenho técnico. Tem muitas perguntas. Quando tiver revisão, sim, quando tiver revisão você precisa ter o 3D. Se você fez uma modificação, você vai ter que carregar o desenho. Tem até um botão lá para resolver o desenho. Aí ele carrega o 3D para atualizar. É possível? Não, vista de seção não é possível fazer. Eu precisaria ter o 3D. Então, somente a aba anotação que vai estar garantida para todas as funções de detalhamento que você faz no dia a dia. A lista de materiais, ela vai ser gerada, André, ela vai ser gerada junto com o 3D. Então, na hora que você criar, o objetivo de fluxo de trabalho é quando você criar o seu projeto, você vai colocar lá as imagens dele, eu gerei um novo desenho, eu vou colocar lá as vistas, né? Criar a lista de materiais. E se amanhã ou depois eu tiver que abrir para fazer um detalhamento, aí eu vou ter esse modo de abertura novo. Correto, Adriano. Tem que ter, para gerar vista, tem que ter o 3D. Mas é uma alternativa nova para ser instantâneo, né? Muitas vezes o pessoal que trabalhava com montagens tão grandes assim, falavam muito sobre isso. Tipo, eu preciso carregar 20 mil itens para somente botar uma, duas ou três cotas. Agora você não precisa mais, não é justificável. Você tem um módulo para abrir isso e colocar essa cota. E se você abrir como resolvida, a cota vai estar lá, vai estar posicionada, vai ser paramétrica quando você mudar o modelo normalmente. Para a parte de detalhamento, temos algumas novidades pontuais também. Então, primeiro que eu tenho agora uma função nova lá em opções e documentos, para que para detalhamento tudo fique já em maiúsculo. Então, tanto balão, notas, eu posso pegar o desenho inteiro e adicionar uma opção onde tudo fica em maiúsculo. O pessoal está fazendo muito isso por causa de certificação ISO, esse tipo de função.
Escala, eles mudaram o fluxo de trabalho para escala agora, então em menos cliques agora eu posso deixar uma escala personalizada, fixa no projeto, onde eu posso selecionar ela múltiplas vezes. Se você queria fazer uma escala 3 para 16, por exemplo, não existe isso, mas é um exemplo. Eu tinha que toda vez que aplicasse essa escala, ficar modificando isso, agora eu posso ter uma escala já pré-salva para utilização. A ferramenta de dimensão em cadeia, ela mudou, então ela tem algumas vantagens a mais, dimensão total da cadeia, tem algumas funções bem interessantes. E vista de posição alternativa para peças também, eu vou demonstrar para vocês também agora no vídeo. Muito bem, então. Então, primeira novidade, a gente pode já destacar a parte de escala. Então, na parte de escala, você tinha as opções pré-definidas de escala, isso foi uma novidade de 2015, 16, se eu não me engano. Para trocar a escala, você pode ter muitas escalas diferentes. Então, geralmente, você pode ter uma série de escalas diferentes para normas diferentes, e você quer personalizar esse tipo de escala. Sempre que você aplicar agora uma escala diferenciada no projeto, então, botei uma escala aí 4:3, por exemplo, essa escala fica salva lá embaixo como uma custom. Então, eu posso colocar novas opções de escala, além de ter um botãozinho novo ali para digitar direto o valor, sem ter que ir lá em propriedades da folha e ficar fazendo uma série de funções para colocar a escala. Então, escalas custom salvas, personalizadas, né? E também um botão direto para personalizar a escala sem ter que ir diretamente lá na folha, propriedades e abrir toda vez, né? Para linhas de dimensão em cadeia, essa nós já utilizamos no dia a dia. Você pega uma linha de base, puxa várias referências. A novidade fica que eu consigo agora fazer uma cota de somatória delas. Então você dá um botão direito e simplesmente pede para adicionar uma cota de dimensão total. E essa cota de dimensão total vai ficar linkada com a cadeia. Nesse caso, se tirar uma cota, adicionar uma cota intermediária, ele mantém a cota total. E aí você consegue adaptar. E por último, eu consigo converter entre dimensão em cadeia para dimensão de linha de base. Antes você tinha que deletar e fazer de novo, se quisesse. Agora, eu posso dar um botão direito e intercambiar entre elas. Por último, a posição alternativa. Isso só existia para montagem, principalmente quem queria mostrar a montagem numa posição e depois em outra posição. Ele criava uma linha tracejada bem fina, mostrando as posições que você poderia ter na montagem. Isso foi estendido para peça também. Então, agora em peça eu consigo aplicar a mesma função, só que dessa vez a ideia é você sobrepor configurações do modelo para que você possa mostrar, por exemplo, uma configuração dela com material ainda não usinado e uma configuração dela já usinada. Porque os usuários faziam muito isso, arrastando vistas, manipulando vistas e sobrepondo elas. Então, isso também, por incrível que pareça, foi muito pedido pelos usuários para poder demonstrar um item que ainda não foi usinado e poder quantificar a diferença dessa usinagem. Então, também agora eu tenho essa vista de posição alternativa, onde eu falo uma configuração onde está usinado, uma configuração que não está usinado. É claro que tem muitas aplicações, você poderia fazer isso com um produto com a tampa aberta ou fechado também, mas agora a gente tem essa função nova também para a parte de detalhamento.